noite, Lúcia. Boa noite, ouvintes da Rádio Mundial. É uma satisfação muito grande estar aqui. Eu sou terapeuta, né, trabalho com Dianética. Meu trabalho é esse, eu faço isso todos os dias das 8 da manhã às 10 da noite. E hoje eu quero levar até você informações importantes sobre isto. Será que é possível realmente uma pessoa melhorar? Será que é possível a personalidade do indivíduo mudar para melhor? Será que é possível, dentro de todo o contexto confuso que vivemos na nossa sociedade hoje, uma pessoa manejar sua ética, né? E como que melhorar na vida, como que se emendar, né? Como que resolver as coisas mal resolvidas na vida dele, né? Dela, e ter uma vida realmente melhor. Será que é possível isso? Pois é, claro que é, totalmente. Por que isso é possível, né? Começamos com a compreensão de como nós funcionamos. Nós somos um ser espiritual, certo? Portanto, nós somos bons, ok? As pessoas que são religiosas vão, então, compreender isso como sendo uma pessoa que é filho de Deus. Portanto, se alguém é filho de Deus, não pode ser uma má pessoa, né? Se também é uma pessoa que é, por exemplo, ateu, alguma coisa desse tipo, a pessoa sabe compreender e sabe identificar uma pessoa em quem se pode confiar e uma pessoa em quem não se pode confiar, não? Então, ser bom, né, é uma coisa que todos nós buscamos nas pessoas. Isto é, todos nós procuramos pessoas em quem nós possamos confiar. Todos nós procuramos pessoas em quem nós possamos, assim, saber que a pessoa vai cumprir sua palavra, né? Todas essas coisas são virtudes, são qualidades, são parte de uma pessoa que deveriam ser assim o tempo todo. Uma pessoa deveria ser capaz de honrar todos os seus compromissos, devia ser capaz de ser fiel a tudo aquilo ao que se compromete, né? E assim a sua vida seria muito melhor, né? Mas por que as pessoas cometem tantos erros, então? O que acontece? Qual é o motivo pelo qual as pessoas fazem tanta coisa errada? Pessoas não se comprometem, prometem e não cumprem, pessoas fazem coisas estranhas, mentem, roubam, prejudicam os outros, falam mal das pessoas, levantam falsos testemunhos por aí. De onde vem isso, afinal de contas? Por que uma pessoa faria uma coisa dessas, sabendo que esta coisa vai voltar contra si? Porque tudo aquilo que você faz, toda a comunicação que emite, vai retornar para você de algum jeito, né? Porque não tem como escapar, né? Já ouvimos aqui muitas pessoas falando sobre isso, aqui nos microfones da Rádio Mundial, que tudo que nós fazemos tem volta, causa e efeito, né? Que dizem. Então, por que uma pessoa faria uma coisa dessas? Por que uma pessoa trai? Por que rouba? Por que mata? Por que prejudica? Por que N coisas, né? Tudo que é de ruim que se possa pensar, de ver pessoas por aí fazendo, você pode pensar que isto não é da pessoa. Isto é uma condição que essa pessoa está ultrapassando, quer dizer, está passando, que está acontecendo, em que ela está, mas que não é a pessoa. Porque a pessoa, como ser espiritual, a pessoa é boa. Todas as pessoas são boas, sem exceção nenhuma. Por que então fazem coisas ruins? O que acontece? Será que isso é obra do capeta? Será que de repente entra um espírito maligno aí e influencia a pessoa a fazer umas coisas esquisitas? Será que... O que acontece, afinal de contas, né? Pois é. Nós temos a resposta para isso. E todas essas coisas ruins que acontecem, e todos os erros que você mesmo que está me ouvindo já cometeu, vem de algo que fizeram a você. Você, dentro de você tem um sistema chamado mente reativa, que é uma mente primitiva de estímulo-resposta absolutos. Esta mente grava apenas dores físicas e emocionais. E ela faz com que você reproduza aquilo que fizeram a você, fazendo o mesmo com os outros. E você nem percebe como faz isso, mas faz. Faz com certeza. Ah, não, mas eu me controlo muito. Alguém pode dizer assim, eu me controlo muito, eu não faço essas coisas, eu sou uma pessoa muito boa, muito
certinho, né? Faço as coisas todas direitinho, cumpro todos os meus deveres e tudo mais. Se você olhar direito, não é bem assim. Porque com certeza você já cometeu erros. Porque esse sistema no qual nós estamos é muito duro para alguém passar pela vida absolutamente sem cometer nenhum erro. Isso é impossível acontecer, né? Se você cometeu erros, estes erros se acumulam, né? Tanto quanto as cargas de dor. E isto vai fazendo com que você comece uma espiral descendente, quer dizer, você comece a alcançar menos. Você começa a ser menos capaz de influenciar mais as suas dinâmicas, isto é, as áreas da sua vida. Você mesmo, sua família, seu grupo, sua raça, né? Por que que isso acontece? Porque estes erros são coisas que você pessoalmente decidiu que os faria, mesmo que você tivesse tomado essa decisão num momento de uma raiva enorme, ou de uma tristeza enorme, ou de qualquer má emoção. Você não deixa de ser responsável pelo que faz, porque foi você que fez, foi você que decidiu, né? Uma vez que você decida e você faça algo que prejudica a você ou aos outros, e não importa o motivo que tenha para fazê-lo, né? Você vai, então, fazer com que as suas dinâmicas, todas elas, né, as áreas da sua vida, fiquem um pouquinho menores. Por que isso acontece? Isso acontece por um motivo muito simples. Todos nós, sem nenhuma exceção, somos bons. Quando nós percebemos que estamos fazendo algo que prejudicou a nós mesmos ou aos outros, o que nós fazemos é nos restringir, isto é, nós mesmos diminuímos o nosso alcance, a nossa capacidade de ir em frente, de fazer coisas acontecerem, porque esse é o nosso recurso como ser espiritual, nós não queremos prejudicar. Então, o que nós fazemos? Prejudicamos a nós mesmos. Essa pode ser uma novidade, né? Porque eu nunca tinha falado nesse assunto aqui em todos esses programas que eu tenho feito aqui na Rádio Mundial, desde que comecei essa parceria com a Lúcia. Sempre falamos daquilo que fizeram a você, né? E que você faz o mesmo com os outros. Mas eu nunca tinha explicado direito como é que esse sistema funciona. O que acontece com aquilo que você faz aos outros. Nós temos uma denominação para isso, chamamos isso de ética. Isso não envolve só as coisas que você faz aos outros porque foi uma coisa impulsiva e você foi lá e bateu em alguém ou falou alguma coisa que depois se arrependeu ou nem se arrependeu, mas foi um impulso de dizer algo ou fazer algo, né? Que prejudica, é sempre uma coisa ruim, né? Quando nós fazemos isto, nós restringimos as nossos alcances, aquilo que a gente quer, né? Não chega. Você tem um dinheiro para receber, não recebe. Você tem alguma coisa para acontecer, não acontece. Você que é vendedor, por exemplo, todo mundo vende alguma coisa, né? As coisas saem da sincronicidade. Você não encontra seu cliente, o cliente não encontra você. Quando você pode, ele não pode, e por aí vai. Começa a acontecer coisas assim, e os números, em geral, de todas as áreas da sua vida começam a cair. Quando isso ocorre, começa a se preocupar porque você tem algum ponto fora. Isto significa que em alguma área da sua vida você está fazendo alguma coisa que não deveria fazer. Então isso não é simplesmente e meramente um estímulo-resposta onde fizeram algo a você e você faz o mesmo aos outros, né? Não é só isso. Você vai tratar a si como tratou os outros, sem dúvida nenhuma. E o mecanismo envolvido nesse assunto de tratar a si como tratou os outros é exatamente esse. Você para a si mesmo, né? Mas esse parar a si mesmo, tem que entender bem isso, que não é apenas uma coisa assim da qual nós estamos à mercê de reações intempestivas ou coisas assim, que nós falamos coisas que não deveríamos, fizemos coisas que não deveríamos e de repente estamos aí envolvidos em uma série de ações e reações. Não é bem assim, é isso também, mas isto envolve todos os acordos aos quais você aderiu por sua própria e livre, espontânea vontade. Você aderiu a acordos. Por exemplo, você se casou.
Se você se casou e traiu sua esposa ou seu marido, saindo com outra pessoa e tendo relações sexuais, obviamente, você quebrou um acordo que você fez com sua esposa ou seu marido. E isto vai fazer com que todas as suas dinâmicas, isto é, todos os impulsos para a sobrevivência que você tem, todas as áreas da sua vida, né, reduzam, alcancem um pouquinho. Tudo passa a andar mais devagar e em menor quantidade. Seus números já não são mais os mesmos. Você já começa a ter dificuldades. Se você repetir esse ato, continuar fazendo a mesma coisa, seus números vão cair mais, e você vai começar a fazer uma coisa chamada montanha-russa, altos e baixos, né? Uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora a coisa melhora, outra hora piora e tudo mais, né? Num tempo de crise, situações como essa que estamos vivenciando aí, do que falam tanto, um assunto desse é muito apropriado. E é apropriado porque não existem por aí, em lugar nenhum, fora do ambiente de dianética, o conhecimento exato de como esse processo de ética e a falta dela, né, influenciam aquilo que a pessoa quer que lhe aconteça. Isto é, a pessoa faz algo para que tenha um resultado, e quando esse resultado não ocorre, por que é que isso não acontece? Isto inclui toda e qualquer coisa que faça com que uma pessoa tenha dificuldades na vida, de fazer coisas acontecerem, fazer coisas dar certo, sabe? Fluxos de saída e entrada. Saída é aquilo que você quer, entrada é o que você recebe de volta. Então o vendedor, por exemplo, faz um fluxo de saída ligando para muitos clientes e não consegue vender, né? Eu não quero dizer que essa pessoa que não está conseguindo vender esteja com a sua vida totalmente fora de ética. Não é necessariamente assim. Porque ela pode estar com dificuldades em técnica de venda, pode não conhecer bem o produto, mas isso também é parte da ética, porque o vendedor que assume um posto de vendedor tem que conhecer bem o produto e tem que saber vender, né? Então, sim, faz parte da ética, ok? Então a ética é o que regula se você está tendo bons resultados ou não. Eu quero te dar uma oportunidade diferente hoje, e a oportunidade é de você começar a manejar coisas que eventualmente não estão bem na sua vida, né? Coisas que você cometeu como erros, decisões que você tomou em momentos de muita pressão e que de repente quebraram acordos aos quais você aderiu, coisas que você deixou de pagar, deixou de resolver, deixou de fazer, não cumpriu coisas com as quais se comprometeu, N coisas que possam ter ocorrido ao longo da sua vida. Se você não resolveu estas coisas estão te parando. E os resultados hoje que você está tendo dificuldade de obter têm uma ligação direta com isto, com ética. E eu posso te ajudar a resolver isso, porque eu sei como fazer. Eu ajudei muitas pessoas já a destravar situações muito graves nas suas vidas, exatamente manejando estas coisas, resolvendo isso e fazendo com que a pessoa compreenda quais são os pontos, né, fora de ética que a própria pessoa teve, coisas que fez por impulso, ou por decisões erradas, ou qualquer que seja o motivo, que o levaram a um resultado que hoje começa a fazer, né, ou está fazendo constantemente, uma coisa chamada montanha-russa. Uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora entra dinheiro, outra hora não entra dinheiro, uma hora vende, outra hora não vende, etc. Né? Estas coisas têm uma explicação. Podem ter muitas, mas a explicação mais lógica e mais fácil de fazer, de resolver, é examinando a vida da pessoa. Quando nós resolvemos esta situação toda, né, tem uma tecnologia específica para isso, chamada integridade e honestidade, nós conseguimos fazer com que a pessoa destrave os ciclos da sua vida que não estão bem. Uma pessoa, por exemplo, que tem um relacionamento fracassado após o outro, né? Tudo isso são cargas de dor emocional por fracassos, dores físicas, né? Porque se sentiu muito mal por isso ter acontecido, etc, etc. Mas também tem o outro lado, aquilo que a pessoa fez por ela mesma, né? Que contribuiu para que aquele relacionamento ou aqueles relacionamentos não dessem certo. E estas coisas continuam como uma dramatização na vida da pessoa, e nos relacionamentos futuros a pessoa tende a fazer o mesmo de uma forma automatizada que nem percebe como faz.
Quando nós fazemos isto de manejar a ética de uma pessoa, resolver essa coisa toda, né? Fazer com que a pessoa repare essas coisas todas que fez, nós destravamos completamente a vida de uma pessoa. Eu fiz isso já muitas vezes mesmo, né? Hoje você tem uma chance então, né, diferente de resolver essa situação toda na sua vida, se você quiser, né? E eu posso te ajudar nisso. Basta que você compre o kit de hoje do programa, que é o kit Aprendendo a Aprender e o material de Dianética, né? Você faz isso, compra isso pelo telefone 5081-6711, que é o prefixo 11 aqui de São Paulo, lá da Editora Ponte. Como esse programa é uma parceria com a Editora Ponte, da Lúcia Winter, então, assim que você compra o material, eles me passam o seu contato e eu te mando uma mensagem, a gente sincroniza aí nossas agendas e quando nós conseguimos encontrar um horário que seja adequado para você e para mim, marcamos o horário, você vai até o meu consultório, lá eu te explico melhor como funciona tudo isso. Então, aí você vai começar uma vida diferente, porque pela primeira vez na sua vida você vai saber por você mesmo o que é certo e por quê, e o que é errado e por quê. Estas informações não estão disponíveis por aí, você não vai encontrá-las em lugar nenhum. E na filosofia clássica ou filosofia que existe por aí, né? Tudo isto leva a novas perguntas, né? Todas as respostas às quais se chega, se obtém novas perguntas que nunca são, na verdade, respondidas, porque falta o conhecimento exato de o que é certo e o que é errado, por quê em relação ao quê. Tudo isso é muito simples de entender. Eu posso explicar aqui num minuto, rapidamente, como é que essa coisa funciona, e você vai entender claramente, tranquilamente. Isso não tem nenhuma dúvida e nenhuma magia envolvida nisso. E não é obra do capeta, nem coisa nenhuma. São apenas nossas próprias ações e os resultados que nós estamos tendo de volta. Mas como isso funciona? Bom, nossa forma de vida, isto inclui a vida dos bichos e, enfim, insetos, todo tipo de forma de vida, né? Tem um propósito básico nesse universo. O propósito é sobreviver da melhor maneira possível pelo maior tempo possível. Esse é o propósito básico, não há outro. Só tem esse. Ok? Muito bem, o que é certo então? Certo é aquilo que favorece que um ser ou um grupo conquiste a abundância. Quanto maior a abundância, em todos os sentidos, pense no que quiser, qualquer coisa que contribua para sobreviver da melhor forma possível pelo maior tempo possível, é considerado dentro de ética, é certo. E o que é errado é qualquer coisa que atrapalhe, que não permita que uma pessoa ou um grupo conquiste a abundância. Isto é ética, e nada mais do que isso. É apenas e tão somente isto. Na medida em que você é fiel aos seus acordos, aos acordos aos quais você aderiu porque você quis, por sua própria decisão, né? Você pode levar uma vida muito boa, muito tranquila, e as coisas fluem muitíssimo bem. Porque isto é o que regula exatamente se você vai ser capaz de alcançar seus objetivos sempre ou não. Ética. E a ética é aquilo que você faz por você mesmo que melhora a sua sobrevivência e facilita a dos outros. Eu posso te ajudar a pôr sua ética dentro. E não é que você seja uma má pessoa, você não é, eu sei disso, tenho certeza absoluta. Se fosse, você não estaria ouvindo a Rádio Mundial, né? Então, por que é que você precisaria de alguém que ajude você a pôr ética em você mesmo? Só porque você tem dificuldades com isso, porque você tem dificuldades com informações, porque não tem informações desse tipo por aí, porque te ensinaram coisas que não são necessariamente verdade, né? E outra coisa ainda, você cometeu muitos erros por pressões, porque tomou decisões em momentos difíceis de pressão, de dificuldades, de má emoção, etc. E estas coisas continuam valendo e continuam atrapalhando a sua vida. E eu posso te ajudar a pôr sua vida totalmente nos eixos de novo. 581-6711, 581-6711, bem devagar agora, prefixo 11 de São Paulo, 5081-6711. Se você ligar lá agora, você vai falar com o Rodolfo, ele vai te vender então o kit de hoje, que é o material de Dianética, e também o material Aprendendo a Aprender. E você comprando esse material,
Ele vai pegar lá seus dados, ele vai passar para mim esses dados e eu vou mandar aí mensagens para você e nós sincronizamos as nossas agendas e eu te ajudo a destravar a sua vida. Se você está aí com problemas, com a vida destravada, a sua chance é agora. Eu faço questão absoluta de te ajudar nisso, porque eu sou capaz. Eu já destravei a vida de muita gente, mas muita gente mesmo. E todas essas pessoas, todas essas situações, não são nada mais, nada menos do que circunstâncias em que a pessoa tomou certas decisões, algo aconteceu e a vida da pessoa está travada aí, presa nessa coisa e a pessoa não sabe. Muitas vezes até sabe, do tipo, depois que tal assunto aconteceu na minha vida nunca mais foi a mesma, nunca mais as coisas andaram, nunca mais eu tive sorte, nunca mais eu fiz as coisas fluírem tão bem como era antes. Isso ocorreu porque alguma decisão foi tomada lá e essa decisão violou algum acordo com o qual você mesmo concordou. E isso continua valendo, como você nem sabe que decisão é essa. Você pode perceber quantas vezes você fez coisas a partir daí, desse incidente, que prejudicaram a sua vida ou a vida dos outros. E esses pontos fora de ética estão parando sua vida. Quer resolver isso? Eu te ajudo e faço questão absoluta disso. Será um enorme prazer te ajudar a pôr sua vida de novo em dia. Fazer com que você volte a ter prosperidade, volte a ter paz, volte a ter tranquilidade, durma sossegado, durma bem. E muitas situações de problemas de saúde também se resolvem com isso. Porque quando você tem muitos pontos fora, ao longo da sua vida, você começa a ter paragens. E as paragens incluem problemas de saúde. Eu não estou prometendo que vou curar ninguém, isso não. Mas já aconteceram coisas consideradas milagres fazendo isto. Então, 5081-6711, esse é o telefone da Editora Ponte, compra lá o kit de Dianética e eu vou te ajudar a destravar a sua vida. Quero fazer isso, vou fazer com que você volte a ser próspero, fazer com que você volte a arrebentar na vida, fazer as coisas darem certo, porque você pode e você sabe disso.